Queridos irmãos, muito boa tarde, que a preciosa paz esteja sobre a tua vida. Eu sou o evangelista Édio e quero te convidar para uma breve meditação na preciosa e pura palavra de Deus. Tenho uma mensagem de Deus para o seu coração e te convido a vir comigo. Prometo não demorar muito, para o vídeo não ficar muito longo. Antes de mais nada, eu peço a você que não é inscrito, se inscreva no canal A Voz do Atalaia. Não deixe de dar likes nas mensagens deste canal. E se você gosta das mensagens deste canal, tenha liberdade para compartilhar com os irmãos e amigos. Pois estamos em um tempo cruciante, onde devemos aplicar o nosso coração na meditação da palavra de Deus. O Senhor Jesus Cristo deixou dito que o seu povo do mundo iria ter aflições. E aflições maiores estão vindo por aí. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Conselho prático para nós, no Salmo 1. Queridos irmãos, nós estamos em um tempo demasiadamente cruciante, onde todos nós, pelo que analiso, nós estamos exatamente no tempo em que o anjo disse para Ló: escapa-te por tua vida. Quando olhamos no nosso tempo, no nosso meio, no meio cristão, não temos muitas firmeza, porque os escândalos estão pipocando quase que todos os dias. Mas quando nós olhamos para Jesus Cristo, de longe ele é perfeito, e quando mais perto chegamos dele, mais perfeito ele se torna para a nossa vida. É por isso que temos de depositar na pessoa gloriosa e pura do Senhor Jesus Cristo toda a nossa confiança. Louvado o nome do Senhor. Eu quero meditar no Salmo 1 com os meus queridos irmãos. Salmo 1 é um salmo para todos nós, individualmente. Diz lá: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Esse varão será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no tempo certo. Louvado o nome do Senhor, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Esse é um conselho do Salmo 1 para nós. E ainda diz no 4, não são assim, os ímpios não são assim, os ímpios são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. O engano não permanecerá na presença de Deus. As falcatruas, as mentiras, as fake news, não vai permanecer na presença de Deus, porque Deus está vindo aí com juízos sobre a terra, em especial sobre o seu povo. Muitos enganadores que estão no nosso tempo e no nosso meio serão derribados. Deus agirá com mão forte. Esse é o tempo do avivamento em que estamos passando. É o que acredito.
quando estamos ouvindo e vendo aquilo que está acontecendo lá em Israel agora, nós, como Igreja de Cristo, nosso coração aperta e sabemos que o arrebatamento está muito perto. E o conselho precioso da palavra é esse: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho de ímpios. E aonde estão os ímpios? Quando analisamos, os ímpios não estão apenas no mundão, não. Mas muitos ímpios estão em cima dos púlpitos das igrejas. Não estou generalizando de maneira nenhuma. Procura me entender. O povo aprende aquilo que lhe é ensinado. E a Bíblia diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. E aonde está o conhecimento? O conhecimento está na palavra de Deus. Devemos aplicar o nosso coração na meditação, no estudo da palavra de Deus, para não sermos enganados por homens fraudulentos, por homens falsos, por homens que são ambiciosos. Pedro disse em 2 de Pedro: irmãos, houve entre vós falsos profetas, como também haverá, e hoje está cheio. E eu e você, querido irmão, querida irmã, não devemos ser presa fáceis de homens fraudulentos e enganosos. Devemos aplicar o nosso coração na preciosa palavra de Deus, para não sermos enganados. Acredito que, antes do Senhor Jesus Cristo ir para a glória, ele, preocupado com o engano, ele disse para os judeus, Mateus 24 e 6, 24 e 4, acautelai-vos para que ninguém vos engane. Pedro também disse lá, irmãos, houve entre vós falsos profetas, como também haverá homens que introduzirão encobertamente heresia no meio de vocês. E está lá, e farão de vós negócio. É o que temos visto, é o que temos assistido no nosso tempo. Vendas de indulgência, vendas de profecias. É pessoas lendo livros da Bíblia, salmos, dizendo, leia o salmo tal comigo. Deus está me revelando que todos aqueles que mandarem R$ 91, é o salmo que temos lido, Deus vai te abençoar. Mentira! Tem muitas pessoas lendo salmos e pedindo ofertas no Pix, no número daquele salmo. Esse é um evangelho de barganha, não devemos entrar por esse caminho. Não vemos os apóstolos fazendo isso. Não vemos os profetas vendendo profecias. Jesus Cristo disse, o que de graça recebei, de graça dai. O evangelho do Senhor é simplesmente puro e deve ser anunciado de maneira graciosa, porque todos os seres humanos, através da Bíblia Sagrada, são convidados a vir para Deus. E agora, no nosso tempo, Jesus Cristo disse, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, porém quem não acreditar será condenado. Existe salvação e condenação. A escolha é o ser humano que faz. Você pode perguntar, mas pregador, como é que eu faço para ser salvo? Jesus Cristo disse, e não quereis vir a mim para ter vida? Para ser salvo, para ter vida e vida eterna, precisamos vir a Jesus Cristo. Louvado o nome do Senhor. Jesus Cristo deixou os seus avisados sobre os perigos que iriam vir ao longo do tempo. Jesus disse para a sua igreja, não se turbe o vosso coração, credes em Deus.
credes também em mim, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Muitos, por não analisar as palavras de Jesus Cristo, por não ler as Escrituras Sagradas, se tornaram empresas fáceis para os falsos profetas. E se tem uma coisa que tem crescido no mundo em que estamos, é o engano. Por isso é o que está acontecendo hoje, uma grande apostasia. Pessoas trocando o Evangelho de Cristo por dinheiro, por Pix, fazendo barganha com as coisas de Deus. E não é isto que procede. Biblicamente, o Evangelho vem na vida da pessoa para livrar, para transformar, para fazer obra poderosa na vida de quem encontra Jesus Cristo. Nicodemos foi encontrar com Jesus à noite. Bom, mestre, eu sei que tu vens de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu faz se Deus não for com essa pessoa. Jesus Cristo disse: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Nicodemos, Senhor, como pode isso? Porventura eu tenho que tornar ao ventre de minha mãe e nascer novamente? Jesus Cristo disse: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Nicodemos se interessou, mas não entendeu a palavra de Jesus Cristo, a palavra do novo nascimento. Mas Jesus Cristo passou para ele a revelação completa. E a vida dele foi transformada. Nicodemos era um mestre também. Ensinava a lei, ensinava a Torá, ensinava os bons costumes, os preceitos de lei. Mas esse mistério do novo nascimento ele não conhecia. Mas ele teve um encontro verdadeiro com Jesus Cristo e a sua vida foi mudada. Hoje nós vemos que existem evangelhos sendo pregados que não muda, que não transforma. Existe hoje o evangelho dos reformados. Mas o evangelho não reforma, o evangelho transforma. Jesus Cristo chegou a dizer: se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E vemos muitos testemunhos na Bíblia de homens rebeldes, mas quando tiveram o encontro com Jesus Cristo, tudo mudou. Porque quando Jesus entra na vida do ser humano, ele entra na vida para mudar, para transformar. Ele transformou a vida de Saulo de Tarso. E Saulo de Tarso foi um dos pregadores, dos defensores do Evangelho da Graça. E foi o homem mais usado por Deus para com a igreja. Saulo de Tarso tem ensino para tudo. Ele tem ensino para jovens, para velhos, para casais, para a igreja, para grupos. Ele tem ensino para tudo. Louvado o nome do Senhor. E foi Saulo de Tarso que falou uma das maiores revelações para a igreja de Jesus Cristo. E qual é a revelação? É uma revelação que os profetas não falaram sobre isso. Os outros apóstolos não falaram também sobre isso. Mas o apóstolo Paulo falou. Quando ele disse lá em 1 de Coríntios, capítulo 15, do verso 50 a seguir, eu quero ler.
Ele disse ali: irmãos, eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num abrir e fechar de olhos. 1 Coríntios, capítulo 15, e o verso 50. Ele diz: agora vos digo um mistério, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos. Esta é uma preciosa revelação que o apóstolo Paulo recebeu diretamente do Senhor Jesus Cristo e deixou para a igreja. Revelação poderosa. E é por essa revelação que a igreja de Cristo aguarda diariamente. Infelizmente, uma boa parte da igreja hoje, uma boa parte da liderança de hoje, estão afirmando na internet que não existe arrebatamento, que não existe arrebatamento secreto. Uma boa parte que está hoje na igreja está ensinando o pós-tribulacionista, ou melhor, o pós-tribulacionismo. Aqueles que estão ensinando o pós-tribulacionismo, talvez sem querer, eles estão empurrando a igreja, não para Cristo, mas para o anticristo. Que alegria teremos nós se servimos a Deus aqui, sabendo que vamos ser perseguidos e mortos. Que alegria! Como igreja sentimos se for assim. Não, não. A Bíblia Sagrada diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Por quê? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo nos livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8. Na Bíblia Sagrada encontramos 7 tipos de arrebatamentos. Ou melhor, 8 tipos de arrebatamento. É claro que não vai dar tempo de discorrer sobre esse assunto nos pormenores, mas se você é curioso, o primeiro arrebatamento foi o de Enoque, em Gênesis 5 e 24. Diz lá que Enoque andou com Deus e Deus tomou Enoque para si. Foi arrebatado. Elias, em 2 de Reis, 2 Reis, capítulo 2 e o verso 9, Deus tomou Elias por cima de Eliseu. Eliseu estava com Elias e não largava Elias de maneira alguma. Aonde Elias ia, Eliseu ia atrás. Até um dia que Eliseu descobriu que ele estava ali no seu pé, na sua cola. E Elias disse para ele: pede-me o que queres e te darei. E Eliseu já sabia que Elias seria tomado. E Eliseu simplesmente disse: eu quero porção do teu espírito. E Elias disse: dura coisa me pediste. Elias foi o segundo a ser arrebatado. O terceiro a ser arrebatado. Não para os céus, mas de um lugar para outro. Deus queria operar, fazer uma maravilha na Etiópia. E uma carruagem vinha. Ao longo, iria passar por um determinado lugar. Felipe foi compungido pelo Espírito Santo e chegou lá, e o lugar era longe.
Mas quando a carruagem ia passando por ele, ele viu que o eunuco ia lendo o livro e ele gritou: Ei, entende o que lê? E o eunuco disse: Como posso entender se não há quem me explique? A carruagem parou. Filipe entrou, explicou o evangelho para aquele eunuco. O eunuco sentiu o desejo de se batizar. Filipe então batizou o eunuco. E logo depois do batismo do eunuco, o Espírito Santo arrebatou arrebatou Filipe. Esse foi o terceiro arrebatamento. O quarto arrebatamento está para chegar, que é o arrebatamento de milhões e milhões e milhões que estão sobre a terra. O arrebatamento de todos aqueles que um dia ouviram o Evangelho, aceitaram a Jesus Cristo. E Jesus Cristo transformou a vida deles. Todos nós que hoje somos crentes, servos e servas de Deus, passamos pelo mesmo crivo espiritual. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pelo Espírito de Deus. Para que se cumpra aquilo que está em Romanos 10, 9 e 10. Se com a tua boca confessar e em teu coração acreditar que Deus ergueu Jesus dos mortos, será salvo. Porque é com o coração que se crê e com a boca que se confessa. E além de tudo isso, o arrebatamento chegará para todos aqueles que viveram esperando isto acontecer. A maior bênção que a igreja tem para receber é o arrebatamento que está para chegar. O quarto arrebatamento é o da igreja. 1 de Coríntios, capítulo 15, verso 50 a seguir. O quinto arrebatamento será das duas testemunhas. Assim que a igreja for arrebatada, começará o princípio de dores para o povo judeu. Duas testemunhas chegará para eles. Uma é Elias. A outra é especulação. Muitos dizem que é Enoque, outros dizem que é Moisés. Não podemos afirmar. Eu particularmente penso que será Moisés e Elias, mas não quero afirmar isso. Eles vão profetizar durante 3 anos e meio. Irão fazer grandes sinais, grandes prodígios para com o povo judeu. Mas no final dos 3 anos e meio, o anticristo vai vencer, vai matá-los. Está no livro do Apocalipse, capítulo 11 e o verso 12. 3 anos, aliás, 3 dias, estarão seus corpos na praça central da cidade de Jerusalém. No final dos 3 dias, o Espírito de vida entrará neles e eles serão arrebatados. O quinto arrebatamento. O sexto arrebatamento acontecerá antes da segunda vinda de Jesus Cristo. Este sexto arrebatamento traz uma confusão na cabeça dos pós-tribulacionistas. Está no livro de Mateus, capítulo 24, e o verso 31 a seguir. No final da grande tribulação, e logo depois das aflições daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão dos céus, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá nos céus o sinal da vinda do Filho do Homem. 30. Aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem,
e todas as tribos da terra se lamentarão. Todas as nações da terra se lamentarão. E verão o Filho do Homem descendo sobre as nuvens, com poder e grande glória. Mas antes dele descer, vai acontecer isso aqui. Ele enviará os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde umas 4 extremidades dos céus e da terra. Esses escolhidos aqui não é a igreja. Estes escolhidos aqui são os 144 mil judeus que serão escolhidos para pregar o evangelho do reino em todo o mundo. O seu ministério irá terminar. Os anjos irão buscá-los. Aonde eles estiverem, os anjos irão buscá-los. E não somente eles, mas alguns dos judeus verídicos, verdadeiros, que estarão neste tempo espalhado sobre toda a face da terra. Os anjos irão arrebatá-los, não para os céus, mas para Jerusalém, para eles recepcionarem Jesus em sua segunda vinda. E depois disso, vem o 7º arrebatamento. Para quem será o 7º arrebatamento? Vai ser lá no 7º selo do Apocalipse. Antes de Jesus Cristo fechar o 7º selo, porque ali vai acontecer o quê? No 7º selo, a Bíblia diz: os reinos do mundo virão a ser do Cristo. Porque os reinos do mundo, que era de Cristo, Cristo delegou os reinos do mundo para Adão, mas Adão vacilou, pecou. Talvez sem saber, através do seu pecado, da sua desobediência, ele passou os reinos do mundo para Satanás. Desde então, Satanás pintou e bordou sobre este mundo, e é o que ele está fazendo sobre o mundo, sobre a humanidade, pintando e bordando. Mas o fim está chegando. Jesus Cristo tomará os reinos do mundo. Isso vai acontecer no 7º selo do livro do Apocalipse. Jesus Cristo, então, tomará as rédeas do mundo e irá implantar o reino milenial. Será um reino teocrático. Toda a terra terá conhecimento dele. Mas antes dele fazer isto, ele vai enviar os seus anjos com rígido clamor de trombeta, os quais irão ajuntar os seus escolhidos. E depois o 7º arrebatamento, os mártires que morreram dentro da grande tribulação. Esses mártires aqui não é os crentes fiéis de hoje, não, porque os crentes fiéis de hoje serão arrebatados. Está escrito lá. Apocalipse capítulo 3, 9 e 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Da hora é uma alusão ao grande tempo da grande tribulação. 7 anos. Primeiro, 3 anos e meio, tribulação. Segundo, 3 anos e meio, grande tribulação. A igreja não passará por esse tempo. Ela será livre antes que chegue este dia. E qual será o 8º
arrebatamento. Foi quando João foi arrebatado lá na ilha de Pátimos. Capítulo 4 do Apocalipse, quando ele ouviu a voz que disse, sobe cá. Imediatamente ele subiu. Não pelos seus méritos, mas pelo poder da voz, porque a voz santificou ele e transladou ele. E quem santifica a igreja hoje é a palavra de Jesus Cristo, é a voz de Jesus Cristo. Quem vai arrebatar a igreja é o Espírito da palavra, que é o Espírito Santo, o precioso amigo da igreja. Eu quero encerrar por aqui para o vídeo não ficar muito longo. Você que não é inscrito no canal A Voz do Atalaia, se inscreva. Compartilhe as mensagens do canal A Voz do Atalaia. Dê um like. Que Deus os abençoe rica e abundantemente, queridos irmãos.